Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um culto de domingo, esse domingão abençoado, do dia 21 de junho de 2020. Agradeço muito a sua presença, a sua disposição em estar conosco todas as semanas. 3 vezes por semana estamos aqui trazendo conteúdo online para você que é da nossa igreja aqui em Juiz de Fora, da primeira igreja batista livre daqui, ou você que é de fora de outra cidade, de outro estado. Temos pessoas nos acompanhando de vários lugares, como eu já mencionei outro dia. Muito obrigado por estar conosco toda semana, na sua disposição de aprender, buscar a presença de Deus. Esse é o nosso propósito aqui. Enquanto não podemos estar juntos no nosso prédio, fazendo a obra de Deus aqui na nossa localidade, estamos levando a mensagem. Aonde esse vídeo consegue chegar é a extensão de onde a mensagem que a gente consegue transmitir, ela alcança. Então eu agradeço você que tem participado, que tem estado com a gente toda semana e tem compartilhado os vídeos, tem curtido, tem nos acompanhado nas redes sociais. E agradeço, mais uma vez poder estar aqui nesse domingo trazendo essa mensagem para você. Quantos hoje não tiveram a oportunidade de abrir os olhos nesse dia? E nós estamos aqui prontos e em condições de poder conversar, buscar a Deus, falar com Deus. Nós conseguimos enxergar, conseguimos pensar, conseguimos raciocinar, sentir sabor, sentir cheiro das coisas. Quantas maravilhas Deus tem feito por nós, só pelo simples fato de estarmos vivos. Então, vamos nos alegrar, vamos celebrar. Hoje é um domingo, hoje é dia do Senhor, hoje é momento, é dia de buscar, de nos aproximar mais de Deus, é tempo de entender o que Ele quer para nossas vidas, é tempo de buscar a Sua presença, de prepararmos para a volta de Jesus, que a Bíblia fala que isso vai acontecer e pode acontecer a qualquer momento, que a gente esteja pronto para esse grande evento magnífico que a Bíblia tem nos alertado e nos preparado para isso. E nesse culto de hoje, nesse domingo, quero pedir para você continuar firme, continuar buscando a Deus, continuar se empenhando, se distanciando de tudo aquilo que faz mal, de tudo aquilo que adoece a alma, que adoece o espírito, tudo aquilo que atrapalha o seu desenvolver, atrapalha a sua jornada na presença de Deus. Que hoje seja um momento de decisões, de entendimento, de consagração. Então esse é o meu desejo para essa noite. Nós que ainda estamos com as nossas atividades presenciais suspensas, Hoje já estamos caminhando para o fim do mês de junho. No início do mês de julho vamos avaliar toda a situação. Como eu tenho conversado e tenho mandado mensagens para os irmãos da nossa igreja, apesar da prefeitura ter já liberado a volta gradativa, a volta das atividades, a gente quer ser cuidadoso, cauteloso e prudente com a vida preciosa de todos que participam da nossa comunidade. Então, por enquanto, até pelo menos o fim de junho agora, no início de julho, a gente vai analisar a situação, ver como é que estão as coisas. E aí a gente vai pensar, como a gente vai proceder. Enquanto isso, nós já estamos no processo de preparo de volta. Estamos arrumando tudo aqui, ajustando tudo, otimizando todas as coisas necessárias, tanto para as nossas transmissões que já ocorriam antes da pandemia, e agora a gente está atualizando uma série de coisas, se preparando para que elas fiquem ainda mais dinâmicas e melhores, ao mesmo tempo que estamos preparando já realmente para a volta, preparando o nosso local, o prédio, todos os objetos que são necessários de precaução e tudo os itens necessários de cuidado que a gente está adquirindo, está se preparando para esse momento de volta. Então, esteja orando por nós, vai se preparando, porque assim que tudo normalizar e a gente
ter certeza que teremos um ambiente seguro, você pode ter total tranquilidade que a gente vai voltar às atividades de uma forma tranquila e segura, que você possa vir buscar a Deus e ter o seu momento de comunhão aqui uns com os outros, obedecendo os cuidados que serão necessários. Mas enquanto isso, estamos na nossa transmissão online e aqui vamos ficar por enquanto. Nós vamos adorar a Deus com uma música, vamos celebrar a vida, vamos buscar a presença de Deus, vamos preparar os nossos corações para a mensagem. Então aproveite esse tempo, pega a sua Bíblia de uma vez, chama a turma toda, se reúne aí e daqui a pouco a gente vai dar início à mensagem, tá? Te espero, Deus abençoe e daqui a pouco a gente volta. Amém. Voltamos então, pegue sua Bíblia, estamos no capítulo 2 do livro de Tito, estamos fazendo uma sequência de estudos dentro do livro de Tito, a carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu cooperador, ao seu filho na fé, Tito, que estava ali na região de Creta, estabelecendo líderes para as novas igrejas que surgiram e foram fundadas ali. Paulo está dando uma série de instruções para ele, instruções que também serviam para os novos líderes daquela igreja. E a gente começou na semana passada no capítulo 2, falando sobre o dever das classes, a importância que cada classe de pessoas na sociedade tem e a importância de todos serem servos de Deus e defenderem um estilo de vida decente e que acompanhe o verdadeiro cristianismo. Então a gente começou a ver no capítulo 2 ali, falamos sobre como os homens mais velhos devem proceder, as mulheres mais velhas devem proceder, e hoje a gente vai ver outras classes de pessoas e assim a gente vai dar sequência.
Vamos fazer a leitura então do capítulo 2 aqui, os primeiros versículos, né, para a gente recapitular e dar sequência à nossa reflexão. Capítulo 2, versículo 1. Mas quanto a você, defenda a vida decente que acompanha o verdadeiro cristianismo. Ensine os homens mais velhos a serem moderados e dignos de respeito. Eles devem ser sensatos, devem conhecer e crer na verdade e fazer todas as coisas com amor e perseverança. Ensine as mulheres mais idosas a serem calmas e atenciosas em tudo quanto fizerem. Não devem andar de um lado para o outro, falando mal dos outros, e não devem estar escravizadas ao vinho, e sim ser mestras do bem. Essas mulheres mais idosas devem instruir as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem sensatas e terem a mente pura, a estarem ocupadas em seus próprios lares, serem bondosas e obedientes ao marido, de maneira tal que a fé cristã não possa ser difamada por aqueles que a conhecem. Do mesmo modo, exorta os jovens a que se conduzam com todo cuidado, levando a vida a sério. E nisto você mesmo deve ser para eles um exemplo nas boas obras. Que tudo que você fizer revele o amor pela verdade. E no ensino seja íntegro e sincero. Sua linguagem deve ser tão sensata e equilibrada que alguém que quiser questionar sinta vergonha de si mesmo, porque não haverá nada a censurar em tudo que você diz. Exorte os escravos a que obedeçam aos seus senhores e façam o melhor possível para deixá-los satisfeitos. Não devem ser respondões nem roubar, mas devem mostrar-se dignos de inteira confiança. Dessa maneira levarão as pessoas a desejarem crer no ensino de Deus, nosso Salvador. Vamos ter mais uma oração? Senhor Deus, agradecemos esse momento onde buscamos a Tua presença, buscamos a Tua face, clamamos a Tua orientação sobre nós. Que o Senhor abençoe cada um que está podendo ouvir essa mensagem agora e que cada um que se enquadra nesse perfil, nessas classes, possa entender o Teu ensino e buscar a Tua face. Agradecemos por tudo e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o dever das classes. Nós começamos a falar na semana passada, né, sobre as mulheres idosas, os homens idosos. E aqui hoje ele fala sobre os jovens e fala sobre aqueles que prestam serviço a outros. No caso aqui se enquadrava também a escravos, que era comum naquela época. Então a gente percebe aqui uma série de coisas. Como a gente viu, né? Paulo quer que a vida decente seja uma evidência do cristianismo professado pelas pessoas. Existia muito mau exemplo dos líderes, supostos líderes eclesiásticos ou religiosos naquela época e naquela cidade. E Paulo fala para Tito que ele fosse um grande exemplo disso e que ele ensinasse as pessoas a respeito dessas questões. E aqui, como ele falou para os homens idosos, como ele falou para as mulheres, agora ele se dirige aos jovens. E Paulo fala que ele fosse o exemplo para eles. Versículo 6, então ele fala: do mesmo modo, exorte os jovens a que se conduzam com todo o cuidado, levando a vida a sério. Isso é uma coisa interessante, é um conselho interessante, né? Conduzir a vida com cuidado e levar a vida a sério. É muito triste hoje, e eu falo isso tentando comparar um pouco da realidade da juventude de alguns anos atrás. Óbvio que o mundo muda, as gerações mudam, os costumes vão mudando, uma série de coisas mudam. Mas uma coisa que eu vi que mudou e não foi para melhor foi a falta de perspectiva dos jovens em relação à vida, à própria vida. Eu, quando era criança, ou no início da juventude, eu queria ser ou fazer alguma coisa. Eu tinha algo em mente, eu tinha um propósito. Como eu brinco, né? Eu desde criança eu queria ser motorista de van escolar, queria ser motorista de táxi, queria ser motorista do ônibus da Itapemirim. Queria ser um monte de coisa, né? Dirigir alguma coisa. Eu já contei isso algumas vezes. Os planos mudaram, né?
mas eu sempre quis fazer alguma coisa, sempre tinha algo em mente. E há pouco tempo atrás, em 2017, se não me engano, 2018, não lembro agora, acho que foi 2017, eu comecei a fazer um curso na faculdade, né, no Instituto Federal em Barbacena, de gestão de turismo. E aí, no primeiro dia de aula, a primeira professora que chegou para dar aula para a gente lá, ela fez uma pergunta. E tinham muitos naquela sala, naquela turma, tinham muitas pessoas de várias faixas etárias e circunstâncias de vida diferentes. Tinham pessoas que eram pais, mães, e tinha também pessoas que tinham recém saído do ensino médio, né? Jovens, 17, 18, 19 anos, 20, por aí. E aí a professora falando o que era o propósito, porque estavam estudando ali e tudo mais. E uma coisa que eu vi que era triste de ver, boa parte dos jovens não sabiam nem por que estavam fazendo o curso. Eu estou aqui, não sei, porque não tinha outra coisa, porque não tinha outro curso, eu não sei, estou aqui para ver como é que é. Então, assim, uma falta de perspectiva, uma falta de visão que dava medo, né? E recentemente eu também tive a oportunidade de dar uma mensagem para um grupo de jovens também, já jovem de igreja. Foi numa igreja. Aí eu fiz a mesma coisa, né? Falando sobre propósito de vida, uma vida com propósito. E a maioria dos jovens, dos adolescentes de já 15, 16 anos não sabem o que quer fazer da vida. Ficam enfurnados num telefone, gastando tempo com coisa inútil, nada produtivo. Não sabem o que quer fazer na vida, não sabem o que gostam de fazer na vida, porque estão simplesmente ocupando a sua existência com algo inútil, sem propósito, sem cuidado nenhum com a própria vida. Então aqui o texto fala, do mesmo modo, exorte os homens a que se conduzam com todo cuidado. Tomem cuidado com a própria vida. E hoje os jovens não cuidam da própria vida. Com nada. Não cuidam da vida física, não cuidam da vida emocional. Estão cada dia mais se sentindo sozinhos, isolados, se isolam de todo mundo, ficam enfurnados num telefone, não dão atenção para nada, para ninguém, ignoram a família, ignoram tudo, ignoram estudo, não tomam cuidado com nada. E aonde acha que um jovem vai parar desse jeito? Enfurnado, tentando viver apenas uma vida de rede social e não vive uma vida real. Isso é muito triste. Então, leve a vida com todo cuidado e leve a vida a sério. Porque a juventude, a gente quando é jovem, a gente acha que nada vai acontecer, né? Que a juventude é eterna. E aí, quando você percebe no decorrer do tempo que o tempo passou, você não desenvolveu, não construiu nada, aquilo bate uma frustração, um arrependimento que é medonho, é terrível, é deprimente. Quantas vezes, né, eu não gostava de estudar, gostava de ir para a escola pelo ambiente, mas não gostava muito de estudar, apesar de nunca ter repetido uma série, né, e ter feito o melhor que eu até então tinha me empenhado. Mas depois de um tempo, quando você precisa fazer um vestibular, uma prova, alguma coisa, você percebe como a falta de empenho fez diferença, a falta de cuidado com a instrução fez diferença. Eu, apesar de ter uma mãe muito cuidadosa, que cuida até hoje, né, sempre cuidou e sempre cuida, sempre preocupada com o melhor, ela sempre me ensinou a ter responsabilidade, né, e buscar coisas importantes, coisas melhores. Então, apesar de eu ter tomado muita atitude errada quando jovem, mas eu até que me cuidei de muita coisa. Outras não, né? Outras nem tanto eu tomei tanto cuidado. Mas essa ideia de querer ser alguém, fazer alguma coisa e se desenvolver em alguma coisa, isso sempre fez parte. Isso é muito bom.
E eu vejo faltar isso em muitos jovens, até ditos jovens, os jovens que estão dentro de muitas igrejas. Os jovens não têm perspectiva. A criatura está com 15 anos, não sabe o que vai fazer da vida, não sabe o que quer, não gosta de estudar, não se empenha, não faz nada. Aonde você quer chegar desse jeito? E mais, você acha que você está honrando a Deus? Você que diz que é de Jesus, você é jovenzinho de Jesus, que não leva a instrução a sério. Você acha que você está honrando a Deus com isso? Não, você está desagradando a Deus, você está blasfemando contra Deus, porque Ele está te dando uma oportunidade, uma vida para desenvolver e você está deixando isso de lado, está jogando isso fora. Então, leve a vida a sério. Pais, coloquem isso na vida, no coração dos seus filhos, para levarem a vida a sério. Depois que a coisa já desandou, eles já estão tudo descoordenado, é mais difícil. Mas você sabe, pais, o que seus filhos querem da vida? O que eles querem fazer do futuro? O que eles querem ser quando crescer? Aquela velha pergunta que a gente sempre ouvia e a gente sempre tinha uma resposta, por mais absurda que ela seria: eu quero ser astronauta, eu quero ser vendedor de picolé, sei lá. Mas é isso que motiva um passo de cada vez em direção a alguma coisa. E hoje o que os jovens querem? Nada. Sem cuidado nenhum com a própria vida, não levam a vida a sério. E a instrução que Paulo fala para Tito é a instrução que serve para nós atualmente, que serve para nós hoje. Nisto, versículo 7, você mesmo deve ser para eles um exemplo nas boas obras. Tito tinha que ser exemplo para os jovens nas boas obras. Vocês, pais, devem ser exemplo para os seus filhos nas boas obras. Eu tenho que ser exemplo para os jovens nas boas obras. Aquilo que eu digo, eu devo fazer. E é não ter aquela frase que é muito dita em pagode, música de pagode, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso pode combinar numa letra de pagode, mas na vida cristã real, isso não deve acontecer e ser dessa maneira. Então, seja para eles um exemplo nas boas obras. Que tudo que você fizer revele o seu amor pela verdade. Olha que frase importante que está aqui no versículo 7. Tudo que você fizer revele o seu amor pela verdade. Você ama a verdade? Você realmente ama a verdade? Você ama a verdade da palavra de Deus? Tudo que você faz, tudo que você vive revela o amor que você tem pela verdade? Suas escolhas, suas preferências, suas palavras, o que você faz no seu tempo livre, o que você faz, como você leva a sua vida, leva o seu dia a dia, leva as suas responsabilidades, revela o seu amor pela verdade, a forma como você lida com seus familiares. Você que é jovem, como você lida com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com os seus avós, com os seus professores. Isso mostra o amor que você tem pela verdade. Você que é pai, que é mãe, como você lida com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com os seus próprios pais, com os seus vizinhos, com os seus colegas de trabalho. Isso mostra o seu amor que você tem pela verdade. As suas atitudes revelam, tudo que você faz revela o seu amor pela verdade. No seu ensino, como ele diz aí também no versículo 7, você é íntegro e sincero na sua forma de instruir, de falar, de ser. Isso é muito importante, porque a gente não pode viver hipocrisia. Dentro de um ambiente é uma coisa e fora é outro. Deus nos conhece por completo, a gente deve ser transparente com Deus e ser transparente com os outros. No versículo 7 ele também diz, no versículo 8, sua linguagem deve ser tão sensata e equilibrada que alguém que quiser questionar sinta vergonha de si mesmo, porque não haverá nada a censurar em tudo o que você diz. Sabe aquele povo que fala besteira? Fala sem pensar, fala sem refletir.
depois tem que ficar se desculpando o tempo inteiro. Pense no que você diz. Pense no que você diz. Pense naquilo que você expressa. Pense naquilo que você fala a seu respeito. Pense naquilo que você fala a respeito de outros. Pense naquilo que você diz sobre os seus filhos, sobre a conduta deles. Pense no que você diz sobre os seus pais. E muita gente machucada, magoada, destruída por dentro, porque ouviram coisas duras e desnecessárias, ou ditas coisas necessárias, mas de forma errada, e que ao invés de construir, de consertar, destruiu e complicou e atrapalhou e quebrou. Sua linguagem deve ser tão sensata e equilibrada que alguém que quiser questionar sinta vergonha de si mesmo, por não haver nada a censurar em tudo que você diz. Pensa nisso. É isso que Paulo fala para Tito ser esse exemplo. É isso que Paulo fala para nós. Por isso está escrito aqui para nós. É dever nosso. Na nossa classe, você é jovem, que você tem uma forma de falar, que a sua expressão revele quem realmente você é diante de Deus. E aquilo que está sendo expresso pelo aquilo que você fala, por aquilo que você faz, revela seu amor pela verdade. As pessoas, pelo fato de ver a sua linguagem sensata e equilibrada, elas ficam envergonhadas, porque elas não têm nada a te censurar ou te questionar em tudo aquilo que você diz. Você vive falando besteira, falando abobrinha, a ponto de que as pessoas falam: olha, quer saber? Deixa, isso aí tá por fora, isso aí, deixa quieto. Será se você é esse tipo de pessoa? Será se eu sou esse tipo de pessoa? Então, a gente precisa pensar, né? Existem responsabilidades com a vida. Recebemos uma vida e a gente tem que ser responsável no desenvolver dessa vida, dessa oportunidade grandiosa que Deus tem nos concedido. E que Deus nos ajude nesse propósito, nesse projeto de aprender, de crescer, de desenvolver e de sermos pessoas exemplo, né? Não porque a gente quer se mostrar como exemplo, não, porque a gente precisa honrar a Deus nesse sentido. Então, vamos levar a vida a sério, vamos levar a vida com cuidado, que vamos tudo que fizermos revele o amor que temos pela verdade, e que a forma que a nossa linguagem, tudo que somos, não gere questionamentos, mas pelo contrário, que não haja nada que seja censurável na forma como a gente vive. Amém? Vamos orar e pedir a bênção de Deus em relação a isso. Pai, abençoe nossas vidas, nos ajude, nos oriente, que possamos honrar a Ti. Abençoe os jovens que precisam levar a vida a sério, entender o Teu plano para as suas vidas. Atue nos seus corações. Foque neles, dê neles, desperte neles aquela vontade de viver na Tua presença, viver a Tua verdade, e que tudo que eles vivem, eles possam Te buscar, entender o Teu plano. Peço pelos jovens da nossa igreja, atue nos seus corações. Peço pelos jovens da nossa geração, da geração que está conosco, que sejam mais sensatos, prudentes, cuidadosos, que amem a Tua verdade. Desperte neles essa disposição. Abençoe cada um que pôde ouvir conosco essa mensagem, que o Senhor abençoe suas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos finalizando o culto de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça de seguir nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/pbljf, está aí as nossas redes. Siga lá o nosso perfil no Instagram, nossa página no Facebook. Se conecte em todas as nossas redes para que a gente esteja cada vez mais em condições de entrar em contato com você e que você possa também ter acesso a todo o conteúdo bíblico que a gente oferece, tá? Grande abraço, Deus abençoe, fique firme, prossiga no alvo,
honre a Deus, faça o melhor possível para você, para sua família, para aqueles com quem você convive. Seja uma bênção. Não esqueça nunca disso. E honre a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é. A gente se encontra na próxima quarta. Grande abraço. Deus abençoe e até mais.